Você já deixou de fazer alguma coisa para simplesmente agradar alguém? Mas e se agradar as outras pessoas fosse ir contra aquilo que Deus te chamou para fazer? Hoje, em mais um episódio da série Sabedoria em Ruínas, ou Ruínas da Sabedoria, chame como ficar melhor para você, nós vamos olhar por trás da história de um homem que foi ungido como rei, tinha a aprovação de Deus, mas perdeu tudo isso pelo simples fato de não ter a sua identidade formada. Hoje nós vamos falar sobre uma das maiores dores do ser humano, que é identidade. Por isso, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Ruínas da Sabedoria, este lugar onde nós aprendemos com a história de grandes homens que vieram à queda por simplesmente não terem cuidado do seu emocional. Eu obedeci, mas não do jeito certo. Eu temi o povo, e mais do que temia Deus. Eu vi Davi, e vi tudo o que eu nunca fui. Sem identidade, até a unção se desfaz. E foi assim que eu perdi o trono antes mesmo de cair. Saul era exatamente o rei que Israel procurava. Era um homem forte, alto, ele era tudo aquilo que as pessoas sempre sonharam. Mas antes de nós seguirmos um pouquinho com a história de Saul, não se esqueça de já deixar o seu like, já deixar o seu comentário aqui do que você se identifica com Saul, ou qual a sua maior dificuldade com a identidade, e compartilhe esse vídeo com outros seus amigos para que eles também adquiram mais sabedoria. E voltando ao fio da meada, vamos pensar o seguinte: Saul era exatamente aquilo que, aos olhos do homem, seria essencial para um rei. Ele tinha todas essas características, tanto que ele foi ungido por Deus para verdadeiramente exercer esse papel como rei. Ele foi o primeiro rei de Israel. Isso tinha uma relevância extraordinária. Israel era um povo governado pela teocracia, ou seja, os profetas e juízes era quem governava todo o povo. Mas a partir de Saul, Israel começa a ser comandado por um rei. Porém, Saul tinha algo diferenciado. Logo na primeira ordem que ele recebeu de Deus, ele já começou errado. E eu quero dar para você uma base bíblica para falar sobre isso, porque o erro de Saul começa logo no início do seu chamado. E no livro de 1 Samuel, no capítulo de número 15, no verso de número 24, vai dizer o seguinte: Então disse Saul a Samuel: Pequei, pois transgredi o mandamento do Senhor e as tuas palavras, porque temi o povo e dei ouvidos à sua voz. Saul tinha uma ordem clara de Deus: vá até o inimigo, mate ele, todos os seus animais, todos os servos e tudo aquilo que estiver respirando naquele lugar, mata tudo. Saul foi, matou todos os inimigos, mas trouxe todos os animais para dentro de Israel. E a motivação por trazer os animais era das melhores possíveis: vou sacrificar todos esses animais a Deus. E aqui começa uma grande dificuldade, uma batalha muito grande dentro de Saul. Porque Saul foi ungido para ser rei, mas quando ele pega os animais e leva para ser sacrificados, ele está agindo como sacerdote. E eu quero falar diretamente com você de uma forma bem clara. Às vezes a sua vida está travada, não pelas coisas que têm acontecido, mas porque você foi chamado para fazer uma coisa e está querendo fazer outra. Só porque a vida do outro está dando certo, ou porque na vida do outro estão acontecendo mais coisas do que na sua, você começa a querer fazer o que o outro está fazendo. E essa crise de identidade, de não saber quem é, de não saber o que você veio para fazer aqui nessa terra, faz com que você acabe ficando completamente confuso. E por ficar confuso, você começa a olhar para todos os lados e achar que todos os lados são como referência para você. E Saul começa esse erro de querer agir como sacerdote quando foi chamado para ser rei. E esse erro começa a levar ele à queda e uma sucessão de erros após erros. E a prova de que Saul tinha um problema grande de identidade é que quando Davi se levanta, Davi não se levanta para ser rei. Davi se levanta para ser um soldado do exército de Saul. Porém, quando a multidão começa a aclamar Davi, mais do que aclamar a Saul, ele se revolta e começa a agir contra Davi, começa a perseguir a Davi. E um rei que deveria estar exercendo o seu ofício de governar o povo, de levar o povo em direção ao que é certo, de governar sobre o povo, agora está perdendo o seu tempo perseguindo um menino
que havia se tornado uma ameaça para o ego de Saul. Davi nunca foi inimigo ou uma ameaça para Saul. Davi sempre foi inimigo do ego de Saul. E você já, por um acaso, mudou alguma coisa, deixou de fazer algo pelo que as pessoas pensariam de você? Ou mais, talvez você tenha sido aquela pessoa que começou a atrapalhar a vida de outras pessoas simplesmente porque o seu ego não permitia que você deixasse outras pessoas se darem bem, prosperarem ou simplesmente seguir o caminho delas. Eu quero chamar a tua atenção porque talvez o que esteja atrapalhando o fluir da sabedoria na sua vida não seja as tuas escolhas, mas seja as tuas emoções. Saul tinha capacidade, tinha talento para fazer o que ele quisesse, mas ele escolheu ficar refém das suas próprias emoções. E se alguém te perguntasse hoje, quem é você? O que você responderia? Será que você consegue ter clareza sobre quem você é, para onde você está indo? A falta de identidade faz com que a gente comece a negociar os nossos princípios. Então vamos começar por baixo. O que você não negociaria? Porque Saul chegou a um ponto de ficar tão confuso sobre a tua identidade, que no livro de 1 Samuel, no capítulo de número 28, no verso 6 e 7, vai dizer o seguinte: consultou Saul a Deus, porém Deus não lhe respondeu. E então disse Saul aos seus servos: buscai uma mulher que seja médium, para que eu vá até ela e a consulte. Saul tinha uma direção clara, Deus falaria com ele, Deus daria instrução para ele, ele estava guiando o povo de Deus. Mas por não ter conseguido se manter firme na sua identidade, ele agora começa a procurar outros deuses, começa a procurar necromancia, começa a procurar consultar os mortos. Isso aqui eu quero te trazer uma clareza. Existem momentos da tua vida em que Deus vai permanecer em silêncio. Existem momentos na sua vida em que Deus vai ficar em silêncio para que você consiga passar por essas situações com a sabedoria daquilo que Ele já te entregou. Só que nesse momento de silêncio, se a sua identidade não estiver muito fortalecida, você vai buscar outros lugares. A sua identidade tem que estar muito forte para que você se lembre daquilo que você se comprometeu com você e do lugar que você não quer mais voltar, ou para o lugar para onde você não quer mais ir. Quando nós olhamos para a história de Saul, nós vemos uma pessoa que cresceu, mas que ainda era um menino emocionalmente. E eu quero te alertar para isso, porque talvez você esteja guiando a sua vida, simplesmente fazendo birra, simplesmente atrapalhando os outros porque eles não fazem aquilo que você gostaria que eles fizessem. Quando as coisas não saem de acordo com a sua vontade, você se revolta, você começa a colocar empecilhos. Será que talvez você já não recebeu um trono de rei para governar sobre um projeto, para governar sobre uma empresa, para governar sobre pessoas e está desperdiçando toda essa chance, essa oportunidade que você tem de transformar a vida das pessoas simplesmente pelo fato de que o seu ego não permite que você consiga fazer aquilo que Deus te chamou para fazer? Ao longo de toda essa série nós temos visto homens que cresceram e muito diante de Deus, mas se perderam porque não cuidavam das suas emoções. E o que eu quero dizer para você é hora de começar a cuidar das suas emoções. É hora de começar a firmar a tua identidade. Se você sabe quem você é, se você sabe para onde você vai, as pessoas não são mais uma ameaça para você. E a pergunta que eu quero te fazer é: você está com medo do quê? Será que você está com medo de alguém tomar o seu espaço? Ou será que você está com medo de se propor a evoluir além daquilo que você já chegou, além do patamar que você já chegou? Tem pessoas que às vezes estão com medo de que outras assumam o lugar delas porque elas pararam de evoluir. Elas não se atualizam mais, elas não estudam mais, e aí elas ficam com medo de que alguém vai roubar o meu lugar. Talvez o problema de todo mundo não sejam as pessoas, mas seja o como você tem se visto e o como você tem se tratado. Se você se trata como alguém que não está pronto, não está atualizado, se você se trata como alguém que não vai conseguir chegar a lugar nenhum, talvez você tenha razão. Porque quando você começa a pensar assim de si mesmo, você começa a se limitar, você começa a limitar o seu campo de atuação, você começa a limitar o seu espaço, você começa a limitar o quanto você pode crescer.
Chegou a hora de você se levantar. Chegou a hora de você se posicionar e verdadeiramente entender a tua identidade. Você foi chamado para algo único. Você foi chamado para algo extraordinário. E sabe o que mais me chama a atenção? Saul perseguia tanto a Davi por causa da falta de identidade dele, mas Davi é 100% o oposto de Saul. A tal ponto de que Davi não atacava Saul porque ele tinha tanta ciência de quem ele era e de quem Saul era, que ele não ousava atacar a Saul. Eu quero te dar uma direção, e para que você fique atento sobre isso. Saul era rei, Davi era apenas um menino. Os seus inimigos que te perseguem, eles apontam aonde você vai chegar. Porque com Saul sendo rei, perseguindo Davi, que era um menino, ficava claro que o nível de preparo que Davi estava tendo era para lidar com as coisas a nível de rei. Por isso não reclame dos seus perseguidores. Eles podem estar apontando o caminho do teu destino, podem estar apontando o caminho do teu propósito e, mais do que isso, te preparando para que você possa verdadeiramente viver aquilo que você foi chamado para viver. Por isso, busque curar as tuas feridas. Se você precisa pedir perdão para alguém, peça. Se você se sente preso ou amarrado com alguém, resolva isso. Tenha conversas difíceis, vá para aquilo que realmente vai resolver, mas pare de ficar prendendo a sua identidade em pessoas, momentos e coisas que não vão mais voltar. Resolva a tua vida, não seja uma pedra de tropeço para a vida de outras pessoas. E todas as vezes que você não curar a sua identidade ou que você não trazer a sua identidade à tona, você vai se tornar pedra de tropeço na vida dos outros. Por isso chegou a hora de você se levantar. Começa a fazer um mapeamento, pega uma folha de papel, escreva uma carta para você mesmo. Diga para você o que você é bom, o que você não é tão bom e leia essa carta quantas vezes forem necessárias para que você entenda que existe um lugar que é seu, mas também existem lugares que você não deve entrar. E às vezes você está negociando quem você é para simplesmente entrar em um lugar onde você não foi chamado para estar. Chegou a hora de você abrir os teus olhos e entender que a sua verdadeira identidade vai ocupar um lugar único no mundo que ninguém mais pode tirar. E ao invés de aproveitar disso, você está tentando boicotar tudo para ser alguém que Deus não te chamou para ser. Separe as suas habilidades, veja no que você realmente é bom e o que você realmente gosta de fazer. E isso vai ser o suficiente para mudar completamente a tua realidade. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like. Se teve algum conselho que chamou a atenção, escreve aqui nos comentários qual foi o conselho que mais te chamou a atenção, que eu vou ficar feliz em te responder. E compartilhe esse vídeo com os teus amigos para que verdadeiramente o YouTube entenda que esse conteúdo é relevante, que ele faz a diferença e ele entregue para mais pessoas. Na semana que vem nós estamos com mais um episódio aqui. Eu tenho certeza que vai ser transformador e marcante para a sua vida. E Deus te abençoe. Até semana que vem.